Olá, meus irmãos, tudo bem? Vocês, espero que vocês estejam bem. Nós chegamos na semana 19 do nosso Gêmeos e continuando a nossa semana, o nosso tema é o poder para vencer a dúvida. E o texto para a nossa reflexão de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 28, e eu vou ler do versículo 16 ao 19, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente está pensando durante essa semana. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder para vencer a dúvida, né? No pensamento que está aqui na nossa reflexão, diz assim, ó: não basta pregar por obediência a Jesus, pois assim como os discípulos obedeceram e por isso estavam na Galiléia e não o adoraram, também tem gente que obedece, mas não adora. Então, os discípulos, nessa ocasião, Jesus tinha ressuscitado, as mulheres tinham ido lá no sepulcro, não encontraram Jesus no sepulcro, mas no caminho elas encontraram e ele falou para que elas pedissem para os discípulos irem lá para a Galiléia e que Jesus ia se apresentar para eles. Jesus então se apresentou para os discípulos lá na Galiléia e quando Jesus chegou, a Bíblia diz aqui que alguns o adoraram, mas teve quem duvidasse também, se era Jesus ou não, né? Se era verdade que ele estava aparecendo ali. E para aqueles que acreditaram e o adoraram, ele disse então, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na caminhada cristã e dentro da palavra de Deus, nós encontramos 4 classes de pessoas. E você vai prestar atenção e você vai entender comigo. Existiam todas as vezes que Jesus ia fazer um discurso e que Jesus estava entrando numa cidade, 4 classes de pessoas. As primeiras pessoas que chegavam eram aquelas que estavam querendo alguma cura de alguma enfermidade, estavam passando por algum problema e precisavam de uma solução. O segundo grupo de pessoas era aqueles que precisavam de alimento, porque toda vez que Jesus fazia um discurso, ele alimentava a multidão que estava com ele. Então, aquelas pessoas que mendigavam pela cidade, quando ouviam que Jesus estava ali junto com a multidão, estava ministrando, aquelas pessoas corriam para lá porque sabia que Jesus iria alimentar aquela multidão. A terceira classe de pessoas é aquelas que iam para ouvir a mensagem de Jesus e depois criticá-lo, usar a mensagem dele contra ele e de alguma forma tentar invalidar aquilo que Jesus tinha falado. E a última classe, né, era aqueles que realmente iam para lá para ouvir Jesus e acreditavam naquilo que Jesus ministrava, acreditavam naquilo que Jesus pregava. Dentro desses, então, existiam aqueles que criam e aqueles que iam para lá, mas que duvidavam do que Jesus estava falando. Porque o contrário da fé não é a falta de fé, mas o contrário da fé é a dúvida. Porque quando você ouve alguém contar um testemunho, falar da sua vida, e aí então você fala assim: não, será que é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Isso é o contrário da fé, daquele que realmente acredita quando você vai lá e conta um testemunho de alguém ou de você mesmo, de algo que se passou na sua vida, que Jesus fez com você e a pessoa crê imediatamente, aceita e agora passa a viver aquela fé que você tem. Já o que duvida não, entendeu? Ele não crê e também não recebe. E não recebe. Mas isso sempre vai existir. O que nós oramos a Deus é que você, que está nos assistindo, possa entender que o mundo espiritual e o Jesus que nós pregamos, mesmo que fisicamente, mas invisível, né, ele está manifesto em todos os lugares, entendeu?
e que a dúvida, que é a ausência da sua fé, ela vai tirar de você o direito de desfrutar da bondade, da misericórdia e do poder de Deus. Que você possa então entender que Jesus ele quer fazer por você e com você toda a sua vontade e quer cumprir na sua vida todo o plano que ele fez para nós, o seu plano de salvação, né, e de vida eterna com ele. Mas a dúvida nos tira esse direito, o direito de um dia viver plenamente com o Senhor na eternidade. Não duvide, creia somente no Senhor, que Ele tem muito mais para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.